Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast, hoje com o meu sócio Werner. Muito feliz aí em comentar um pouco a nossa resenha do mês de agosto, né? Uma resenha agosto, mês de desgosto, mas não na Trigno, né Werner? A gente conseguiu entregar para os nossos investidores um resultado bastante fora da curva, além do óbvio, mais uma vez. Eu lembro em um evento recente que você teve aí, um painel com outros gestores de renda variável, né? O moderador perguntou para o primeiro gestor sobre renda variável e ele falou, não, o mercado está ótimo, vai bombar, o juros está caindo. E aí chegou no segundo gestor, ele também com esse otimismo todo, chegou em você e você falou, não, peraí, as coisas não são bem assim, né? E depois do evento eu falei, Werner, ficou bravo comigo, né? Fiquei bravo, falei, você atrapalha aí, o lado comercial, você pega e joga água no chopp. E na verdade você não fez isso, né? Na verdade você mostrou, né, para quem estava assistindo a palestra a realidade brasileira na sua visão, como o seu dever de fidúcia de sempre expressar a todo mundo o que você pensa, né? Ao mesmo tempo que você mostrou que para as nossas empresas isso não tinha esse efeito tão perverso, né? Então agosto foi um mês que mostrou exatamente o que você estava falando e que a bolsa foi mal e a gente foi bem. Então, passa um pouco a palavra para você aí. Então, Fred, a gente tem que ser mais honesto possível dentro das nossas crenças, do que a gente acredita, né? Eu podia falar, não, os juros vão cair, small caps vai bombar, né? Tem que investir agora. Então, eu contei mais ou menos o meu pensamento, as incertezas, né? Então, quem quiser ter mais acesso, mais detalhes, né? Estamos com o QR Code, basta você visualizar aqui no seu smartphone e você vai ter a resenha completa. Ou entrar no site também, a pessoa que não conhece, se cadastra, site, né? Se cadastra, né? Entra lá no site e recebe todo o conteúdo, não só resenha, lives, todo o material. Isso que a gente está fazendo aqui agora, né? É um conteúdo que está lá no www.trigonocapital.com. Então, assim, a gente começa mostrando, né, as grandes catástrofes, né, que foi Hiroshima, Nagasaki, em agosto também. Por que vem esse tema, né, o nome? Preciso explicar. Porque em Portugal, né, na época das navegações, o mês de agosto era um mês bom para sair com as caravelas, né? Um vento favorável. E aí muitos marinheiros casavam antes de ir. Vão casar e não voltavam, ficavam viúvas, né? Então já deixavam suas viúvas. Então grande parte dessas navegações acabavam ficando no meio do caminho, justamente por problemas de vento. Naquela época, né? A mulher se despedia no porto do marido e não sabia se o marido ia voltar. Né? Agosto, mês de agosto é um termo que se fala em Portugal. E outra coisa interessante, Fred, que não é só nesse agosto que aconteceu isso aqui. Geralmente, nos agostos, né, que sai o primeiro semestre, nossas empresas se destacam em relação ao mercado. Né? Mesmo indo não tão bem quanto historicamente, mas o mercado vai muito pior do que a gente, né? Então, quando o pessoal olha balanço, olha os fundamentos, puxa vida, essa empresa realmente foi melhor. Isso traz fluxo. E continua barata também, porque ela vai constantemente mostrando lucro. Mas por que isso aqui? Eu sempre falo, a gente não compra mercado, eu não compro bolsa, eu não compro small caps, eu compro empresa, né? E uma forma que a gente olha empresa, de uma forma diferente que o mercado olha, né? O mercado olha lá, EV/EBITDA, né? Olha mesmo o fluxo de caixa descontado, o PL, quer dizer, outros indicadores, né? Ou ação, eles gostam de ação que estão subindo, né? Está subindo, vamos comprar porque está subindo, não sabe nem por que está subindo, né? E nós usamos uma metodologia, né, que a gente sempre comentou, né, que é o EVA, Valor Econômico Adicionado, né, e quem foi o inventor, né, digamos desse termo, né, até uma marca registrada, foi o senhor Joe Stern, né, que você me contou que conheceu. Eu tive uma vez, quando eu estava estudando em Chicago, ele foi fazer uma palestra lá, depois da palestra fui falar com ele e falei que eu fiquei muito impressionado com o método de VA. Isso foi em 1997, conversando com ele, e no final da conversa ele falou, me manda seu currículo. Né? Como eu já estava indo para a McKinsey, acabei não mandando, mas a consultoria Stern Stewart, na verdade. Então, o Joe Stern, depois se aliou, né, se associou ao Ben Stewart, que está vivo ainda, tá? Inclusive naquela empresa chamada ISS, que eles fazem indicações para conselhos, né, de governança, e também fazem avaliação pelo EVA, uma consultoria, chama-se ISS. Joe Stern já faleceu, mas nosso exemplo, né, foi uma coincidência, ele foi Chase, né? E foi o mesmo treinamento que nós tivemos. Ele teve a carreira no Chase e num dado momento ele era gestor de investimentos proprietários do Chase, né? E, inclusive ele tinha uma carteira como se fosse de
private equity, né, mas era proprietário equity do Chase, que eu até me envolvi em algumas operações também no Brasil. E ele quis introduzir o conceito do EVA, né, na época. Só que o pessoal achou muito futurista, muito assim, o que é isso? Muito novidade. Então o Chase, um banco muito tradicional, não quis aplicar isso aqui, né? E aí ele, bom, então eu vou sair e abriu, aí conheceu o Bernard, né, provavelmente já se conheciam, e aí criaram essa empresa, Stern Stewart, né, que é a consultoria. Termo, né? E hoje se chama Value Management, não tem mais. E aí trouxe aqui para o Brasil, né, a Ambev foi a primeira empresa a usar, hoje tem várias empresas que usam. E eu conheci isso aqui na década de 80, final da década de 80, na Fundação Dom Cabral, que eu tive acesso, não fiz o curso, mas um amigo me deu as apostilas, fez um curso, me deu as apostilas, você trabalha em banco, no Chase, né? Inclusive, coincidência aqui. Daí eu me encantei também, Fred, me encantei. Então, tudo que saía a respeito, eu comecei a ler, guardar, né? E só agora, na Trigno, depois de tantos anos, que a gente conseguiu introduzir, né? Usar essa metodologia. Então, acho que explica um pouquinho, né? Por que a gente é diferenciado. E nós convidamos o professor Oscar Malvesi, né? Digamos assim, ele é o papa do EVA, ou VEC aqui no Brasil. Ele também aprendeu lá no seu mestrado. O que é VEC? VEC, Valor Econômico Criado. Criado. É uma terminologia, porque não pode usar EVA, né? Porque é registrado. Tá. O VEC é o mesmo significado. E aqui ele lançou o seu livro agora, né? Semana passada, onde a Trígono é patrocinadora, né? Outras gestoras foram convidadas a patrocinar, não quiseram, não sei os motivos, mas a Trígono acredita nisso, né? Junto com a FGV, tá? E a ESP, tivemos o prazer de participar. Interessante também, quem quiser, eu recomendo muito o livro, né? Quem quiser conhecer, se aprofundar, né, no tema. Aqui são 5 citações que estão aqui na contracapa, né? Que é Roberto Faldini, que foi uma pessoa importante, que é importante ainda, foi ex-presidente da CVM, foi um dos fundadores da IBGC, cofundador. José Galó, que todos conhecem da Renner, né? Então, uma pessoa que também dispensa comentários. Ricardo Lacerda, outro Chase, teu colega, que foi meu colega de programa de trainee do Chase. E professor do Malvesi, né? Hoje é um sócio. Aluno do Malvesi, né? Aluno. Bom, teve alguns contratempos, mas foi muito bom para a carreira dele, o Malvesi, né? E criou o Banco BR Partners, né, com o Jair Loureiro, colega nosso também de turma. A professora Eliseu Martins o Papa é a pessoa mais importante na contabilidade no Brasil. Questão integrada de balanço, economias inflacionárias, né? Também cita aqui. E o Werner aqui. E você? Única gestora convidada. Então, estamos aqui 5 pessoas que fizeram citações, o porquê do VEC, né, o do EVA, e o livro, para quem quiser saber mais. O primeiro que mandar um e-mail para o contato@trigonocapital.com, a gente vai mandar esse livro para ele. Vai mandar o livro, eu vou pegar um autógrafo do professor Malvesi e vou pegar um autógrafo nosso aqui, o meu e do Fred. Combinado? Combinado, então, primeiro que chegar, vamos lá. Werner, vamos aprofundar um pouco mais o tema EVA, né? Porque quando a gente faz e eu tenho muito essa pergunta, né? E eu acho legal você explicar um pouco esse tema. O mercado usa muito o DCF, né? Discounted Cash Flow, ou fluxo de caixa descontado, que é fluxo de caixa livre aos acionistas que é descontado. No nosso caso aqui, a gente usa o fluxo de EVA descontado. Qual que é a grande diferença entre os dois? Primeira coisa, né, o ponto é assim, toda empresa tem um investimento, né, que é o valor econômico, é o capital investido, né, são os ativos econômicos, que é quando você receber, estoque, as plantas, etc., que seja lá. E você tem que ter um retorno sobre esse capital investido, né? O que é o retorno? O mercado gosta de EBITDA, né? Ou ROI. ROI, o que é ROI? É lucro sobre o total dos ativos, né? Eles consideram os ativos como ativo total, ou também outro que é ruim é sobre o patrimônio líquido. Então, a empresa que está com muito prejuízo, o patrimônio foi encolhendo, o que acontece? O patrimônio é pequeno e aquele lucro tende a ser maior, né? Então, assim, o ROI é um péssimo indicador. E o ROI com I também é um péssimo indicador, né? Porque ele não reflete os ativos econômicos que estão gerando o caixa. E o mercado usa EBITDA, né? Mas o que é EBITDA? É o lucro operacional e você traz de volta a depreciação, como se não tivesse investimento. Que empresa que sobrevive se não existe, no mínimo, a reposição de ativos, novas máquinas, aqueles ativos que estão sendo recompor a depreciação, né? E modernizar. E o mercado fala assim, não existe depreciação, não existe reposição. Então, assim, é péssimo. Eu digo assim, o EBITDA é um elemento que o mercado adotou. E EBITDA, né, que se usa aqui, já parte errado, porque o EBITDA está totalmente
Não é. E a gente fala, não, é fluxo operacional, né? Fluxo de caixa, isso aqui não tem nada a ver. Então, inclusive, quando eu comecei no mercado financeiro, eu comecei junto com você, né? Meu primeiro emprego, você estava já no Chase, não existia EBITDA, ninguém falava em EBITDA. Mas depois esse é o conceito que inventaram essa moda anos depois. No Brasil, nos 90. Lá fora nem usa muito, viu, Fred? Usa muito aqui no Brasil. A gente gosta de... Na Inglaterra é o PIBIT. A gente importa a moda, só que a moda muda e a gente continua se vestindo na moda da década de 70, né, ou 60. Costeleta, né, essas coisas, camisa colorida. Então o mercado ainda está usando costeleta e camisa colorida, tá? E aquele Paz Amor, lembra? Bom pra gente. Paz Amor. Então, mas aqui você tem aqui a fórmula do ROIC, né? Então, na verdade, o ROIC, ele pega o lucro operacional, que é custo, né, depreciações, amortizações e despesas operacionais, que é vendas administrativas, e divide, e aí ainda retira o imposto de renda. O EBIT não tira o imposto de renda, né? Pô, é before taxes. Quem que é o primeiro cara a meter a mão no seu lucro? É o imposto de renda. Algumas empresas pagam mensalmente, trimestralmente, né, anualmente, semestralmente. Então, assim, não adianta. O imposto de renda não está disponível, né? Então, o conceito do ROIC é lucro operacional, depreciação dentro, menos o imposto de renda e é o que sobra. Né? Então, esse é o retorno, ou em inglês, NOPAT. É o NOPAT, né? Net Operating Profit After Tax. Aliás, a McKinsey sempre usou esse termo naquele livro da McKinsey, famoso livro... A McKinsey usa a mesma terminologia, mesmo método, né? Mas o IVA é registrado, o pessoal não gosta de falar. A McKinsey não gosta. Não pode. Não pode, né? Nem vai fazer propaganda. E aí divide pela média, né, dos ativos econômicos que estão sendo aplicados. Então, basicamente, esse é o conceito do ROIC. Tá? Vamos mostrar para frente. Né? Então, nós mostramos aqui na resenha, né? O livro aqui, de novo, tem todos os detalhes, como é que calcula. O pessoal mas como é que faz? Também quem entrar no site do professor Damodaran, que foi meu professor também aqui no Brasil, né, de avaliação de empresas, ele dá em Excel, planilhinhas, é só aplicar lá. Ó. E tem uma live nossa gravada no canal do YouTube que você fala... Damos uma aula sobre o IVA. Tá? Bom, o próximo comentário que eu queria fazer... Então, o professor Malvese, ele pega as empresas que criam valor, usando essa metodologia, né, todas as empresas que se valorizam porque criam valor. Então, ele compara o ROIC, né, com as empresas que destroem valor, aquelas que realmente não geram caixa suficiente para cobrar o custo financeiro, o custo do capital do acionista, né? Eu não estou entrando no conceito de WACC, né? Que quanto custa o capital? Aqui eu só estou dando uma perna, que é o ROIC. Mas ele está demonstrando, independente do custo do capital empregado, que empresas têm que gerar valor sobre o capital investido, né? Então ele mostra, aqui nesse exemplo, e está na resenha, que é o retorno 10 pontos percentuais acima daquelas empresas que geram valor, e são o quê? As empresas que têm um ROIC elevado. E depois ele pega também o mesmo exemplo, né? Nas empresas do índice de governança corporativa, né, que é o índice do Bovespa, né, e também o ROIC das empresas que geram valor e aquelas empresas que não geram valor dentro do próprio índice. Tá? Então, de novo, mostra que o ROIC é o diferencial. Tá? Então, assim, é importante. Não é ROI com I, não é ROE com E, ou ROE, né? E não é EBITDA sobre qualquer coisa. É ROIC. Não é EBITDA sobre, né, o valor da capitalização, que é a dívida mais valor de mercado. Então, esse é um tema. Em inglês é ROCI, ROCI. Isso. Então, né? Assim, a primeira parte da resenha a gente explica, e de novo, quem quiser saber mais, está aqui, compre o livro, né, ou assista a nossa resenha, que está lá gravada. Então, tem uma aula sobre isso. Outro ponto de preocupação, Fred, que agora voltou de novo ao tema, que é os juros norte-americanos, né, do Fed. Então, quando nós escrevemos a resenha, estava em 4, o mercado estava preocupado, e com razão, porque já foi para 5. Né? Então, hoje, o nível está de 5, o presidente do JP Morgan Chase está dizendo que pode ir para 7, né, que o mundo não está preparado para 7, e hoje até saiu uma notícia que um dos líderes do Fed disse, não, talvez não seja necessário aumento de juros. Né? O mercado ficou um pouquinho mais feliz, mas nos últimos 5 dias... O Goldman falou ontem. Ontem soltou um relatório dizendo que os Estados Unidos vai fazer o soft landing, está tranquilo, não precisa subir juros. O mercado está dividido. Está dividido, mas nos últimos dias, última semana, o mercado meio se estressou, tanto que os juros subiram, porque
o Fed, né, na sua ata ou no seu discurso, diz, pode ter mais 1 ou 2 aumentos ainda, mas assim... É só o petróleo não atrapalhar, né? Fred, então a gente está falando aqui, né, do EVA, né, mas tem outro ponto importante, que é o risco, né? Então o mercado está muito preocupado se os juros vão subir ou não. Como é que faz a gestão de risco no mundo? Como é que seria o ideal? Eu queria que você contasse sobre esse livro que você leu, eu li também, e mostra aqui o livro também. Esse é um dos livros que eu mais gostei quando eu li, né, de todos esses livros mais acadêmicos, que conta a história do risco, né? Against the Gods. Desafio aos deuses, né? The Remarkable Story of Risk, né? Do Peter Bernstein, que conta a história do risco ao longo da evolução da humanidade. Como é que a humanidade encarava, entendia e calculava e gerenciava o risco, desde os primórdios lá no Império Romano, desde os gregos. Então, isso foi sendo aprimorado com o avanço da matemática, com o avanço da tecnologia, né? Mas risco é risco. É um risco, normalmente aquele risco que a gente não controla, não está vendo, mas tem como gerenciar, né? Então, recomendamos muito esse livro também, né, Werner? Então, assim, o mercado está preocupado não só com taxa de juros, né? E tem outro fator de preocupação, né? A gente pode mostrar aqui na próxima imagem, que é as commodities. Por que as commodities se preocupam? Esse aqui, só para a gente voltar aqui, mostra aqui a evolução dos títulos americanos de 10 anos, né? E já foi para 5, tá? Então, assim, bateu porque, aqui. assim, temos que lembrar uma coisa importante em taxa de juro, né? E muitos aí não sabem disso. Taxa de juro overnight, que era o famoso overnight brasileiro. Diário, né? Que todo dia... Esse é determinado pelo Banco Central. O Banco Central fala assim, a taxa básica de juro, que é a Selic, é tanto. As taxas futuras, né? Taxa de título público de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, quem manda é o mercado, né? Porque o governo emite isso de forma primária, né? Para arrecadar, e o mercado que determina o preço daquele ativo. Então, vou dar um exemplo. Se a taxa Selic está aí, 11%, por exemplo, e o cara compra um título pré-fixado de 10 anos a 11%, e a taxa Selic cai para 10%, esse título se valoriza, porque ele está pagando 11% quando a taxa básica é 10%. Então, o que a gente acaba vendo? Uma curva de juros, né, em que você tem no eixo Y o yield, né, o retorno, e no eixo X o tempo, o duration do papel. Normalmente essa taxa, essa curva, ela é inclinada, né? Sempre espera que os juros vão subir. Você sempre tem essa expectativa que a economia vai crescer. É o tempo. O risco, a incerteza, você tem que remunerar pela incerteza, que é o risco que é os juros. Exatamente. Você remunera a incerteza. Exatamente. Então, quando essa curva ela vira negativa, o mercado está precificando recessão, dizendo que os juros vão ser menores lá na frente. Essa taxa de 10 anos americana que o Werner colocou na resenha, ela é uma taxa de 10 anos. Então, ela é ditada pelo mercado e ela conta um pouco da expectativa do mercado, né, Werner? Então, se quiser só comentar... Então o mercado, né, esperando que o Fed tivesse que aumentar ainda os juros, né, para conter a inflação, até assim, que nem o Fred falou, a Selic pode ser uma taxa X e o mercado precifica em Y. Não é o caso aqui, né? Então, assim, ela chegou até 5%. E o presidente do Chase disse que poderia, do JP Morgan, disse que poderia até chegar a 7%, a Selic, né, que é o Fed Funds, as taxas do Tesouro americanos. Mas aí, mas o interessante aqui é que na hora que existe a ameaça do Banco Central americano subir a taxa de juro do overnight, a taxa de juro 10 anos sobe também, significa que o mercado não está comprando muita ideia de que o juro vai fazer algum efeito. Não está comprando a ideia que a economia vai desacelerar. Porque se estivesse comprando a ideia de que a política monetária fosse eficiente, o juro cairia, não subiria. E olha que interessante esse gráfico, né? As incertezas. Você tem vários desses triângulos, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quer dizer, o próprio mercado, ele está ali e não sabe para que lado vai, né? Vai subir, vai cair, vai subir. Quer dizer, é o andar do bêbado que a gente fala, né? Sim. Você não consegue prever para onde o bêbado vai andar. Um dos bancos, o Silicon Valley Bank, né, entre outros menores, quebraram por conta de depósitos ativos. Então, o cara tinha exposição ao Treasury quando estava aí 2%. Quando vai para 5%, o preço despenca. Ele tem que se financiar no curto prazo, né, pelas taxas de curto prazo, com retorno no longo prazo. Então, ele ficou descasado. E o próximo slide, que é interessante, né, é a questão das commodities. Porque a commodity ela tem 2 efeitos, né? Assim, basicamente reflete a China. Se a China crescer, é bom para o Brasil, né? Minério de ferro, petróleo, etc, etc. Então o Brasil ganha também com os agrícolas. No entanto, é inflacionário.
Então, assim, puxa vida, é bom que a China cresça, que é bom para todo mundo, né? Vai comprar produtos, o preço sobe. No entanto, efeito perverso no preço. Se o petróleo subir, né, se o ferro subir, o aço subir, os alimentos subirem, vai ter inflação. Aí o Fed tem que aumentar os juros. Então, assim, entre a cruz e a espada, né? Você quer que a China cresça para trazer preço, né, commodities, mas, ao mesmo tempo, a China crescendo é um aspecto inflacionário. Aí vai contra o mercado. E outro ponto de certeza é a guerra na Ucrânia, que é um grande exportador de grãos, né? E que, de certa maneira, dita um pouco a oferta dessas commodities. E o Fed tem que navegar em cima dessa incerteza também, porque se a guerra acaba amanhã, se regulariza o fluxo, isso é uma pressão positiva, ou seja, os preços caem com o aumento de oferta. Então, daria uma equilibrada melhor. Já que falamos em China, né? Então a gente queria mostrar agora que a China realmente, a economia ela está, digamos, crescendo a um ritmo menor que o mercado esperava. Até o próprio governo chinês ele tem tomado medidas para acelerar o mercado. E aqui mostra, né, um índice que mostra as exportações e importações da China, que é um sinal de menor atividade econômica. Então, isso está mostrando, se você olhar no gráfico, que está caindo a atividade chinesa. Tá? Portanto, explica porque o aço está caindo, porque o minério caiu, né? Exceto o petróleo que está subindo, por questão de Rússia, Arábia Saudita, quer dizer, a OPEP está controlando a oferta, né? A Rússia também cortou a oferta, então o petróleo subiu mais por conta da oferta do que da demanda, porque a China realmente está, de certa forma, crescendo menos do que o esperado. E a gente queria mostrar também uma outra conversa aqui, até o Paulo Guedes, né, falou muito, nearshoring, friendshoring, né? Você tem que estar próximo ao local de consumo, né, a produção e nearshoring consumo. significa perto do porto. Perto onde você está, da fábrica costa, perto, né? E friendshoring você tem que ter relação econômica com países amigáveis, né? Então a China, ela está meio que confrontando com os Estados Unidos com a Rússia, quer dizer, tem uma série de confrontos agora entre países, né? Esse tal de risco geopolítico, e onde prejudica o comércio internacional. Então, você quer parecer como o Brasil é amigo de todo mundo. O Brasil consegue ser amigo da Rússia e da Ucrânia, da China e dos Estados Unidos. Então, o Brasil consegue ser amigo dos Estados Unidos e deixar um navio do Irã atracar no porto de Santos. Porque ele quer ser amigo do Irã também. Né? Então, assim, só que... Bom, então mostra aqui, interessante, para nós é muito bom, Fred, porque os Estados Unidos, ele passa a importar mais do México do que da China, que pela primeira vez, no gráfico está mostrando à esquerda, que o México é um fornecedor mais importante dos Estados Unidos. Olha que interessante. E nós temos nossa Tupi. Né? O NAFTA também, né? Então, que chama agora UMSCA, né? United States, México e Canadá, que agora, em vez de NAFTA, eles chamaram de... Então, para a Tupi, para a Schultz e outras empresas que nós investimos, estão lá, justamente nessa região. Então, isso vai ser muito positivo para as empresas, especialmente as brasileiras. E a gente mostra aqui à direita, né, esse gráfico exatamente, que as importações e exportações chinesas estão caindo em julho, mostra, é um sinônimo, né, um indicador, chama-se leading indicators, né, aqueles indicadores líderes, né, ou principais, que mostram que a China está realmente com atividade reduzida, porque exporta menos também. É um pouco bom também, porque nesse crescimento acelerado que vem desde o começo do século, basicamente, né, a China cresceu muito 2000, 2001, 2002, double digit, muito tempo crescendo, né? Criou várias bolhas como essa da imobiliária que a gente está vendo agora, com vários problemas da Evergrande, entre outros. Aí a China sempre tem uma interrogação, né? Não dá para acreditar em tudo que a gente escuta, todas as estatísticas da China. Então, você vê lá, para quem viaja para a China, várias cidades fantasma, com 50, 100, 200 prédios construídos e não tem gente que não tem demanda para comprar, vazio, tem gente tentando demolir, melhorar. Então esse crescimento acelerado, também forçado pelo Estado, né, e que também dependeu muito da migração da China rural, né, para a China urbana, né, e que esse movimento acaba, né, criando um crescimento de investimento. E depois esse crescimento tem que ser sustentado por um crescimento de consumo, o que teve exagero, e agora a China está pagando um pouco o preço disso, né, Werner? Então, sim, mas nem tudo são espinhos, né? A gente falou em commodities, a questão de aço, minério, mas tem uma commodity importante no Brasil, né, que é o açúcar, né, o etanol. Então, o que aconteceu agora, no próximo slide, é que a China sempre foi um exportador marginal, né? Ela exporta quando ela tem excedente. A Índia, né? quer dizer? A Índia. Desculpa, açúcar. É o maior produtor mundial de açúcar, o Brasil é o segundo, mas a Índia é o maior consumidor também, e às vezes você tem uma safra boa, né? O consumo ele cresce de uma forma
constante, né, pequenininha, mas a produção varia muito, especialmente no clima. Só que o clima está muito ruim lá. Estamos vendo El Niño, a Índia com pior seca e calor desde esse século 1901, né, desde que começou a se medir. Então a Índia proibiu a exportação de açúcar, né? Então não tem. E a Tailândia, que é o segundo maior produtor, com o mesmo problema. Eles estão climaticamente estão próximos, né? Então você não tem oferta de açúcar. O que acontece? O Brasil, na maior safra da história, uma super safra, clima excelente, tudo de bom, só que com preço recorde. Né? Então, assim, você nunca teve muita oferta, preço cai, né? Normal. O Brasil, o maior exportador mundial. Então, o Brasil, o maior exportador de açúcar, com preço excelente. E mais uma coisa, o etanol junto. Por quê? Porque etanol vem da gasolina, né? O preço é definido pela gasolina e o petróleo subindo. Então, esse setor de açúcar e etanol, você tem uma super safra, super preços, a demanda de etanol crescendo e o petróleo subindo. Então, é um dos nossos setores, né? E mesmo sendo commodity, São Martinho, para Jales. Mesmo sendo commodity, São Martinho e Jales. E também a Kepler, né? Que ela estoca, vende silos para milho, etanol de milho. Então, nós estamos bem na foto aqui. Eu sempre falo, é nicho, né? O pessoal fica olhando minério de ferro e petróleo, mas a gente tem aqui no açúcar e no etanol uma boa oportunidade. Agora eu quero voltar de novo, né, ao tema da resenha que você comentou no início, né, esse pessimismo meu. Não é pessimismo, é realismo, Fred. Uma coisa é ser pessimista, outra vez. Então nós temos uma série de problemas. Nós estamos vendo o déficit fiscal aumentando, né, a reforma tributária que não sai. Ótima foto, né, Werner? Então, assim, a mamãe aqui, a mamãe Saruê, tem na minha casa, no meu telhado, de vez em quando eu pego lá, já peguei uns 20 esse ano, né? Armadilha, a gente solta uma gaiola, mas acaba soltando no mato. Então, assim, os problemas só crescem, né? Vão se multiplicando. Então, essa imagem é justamente refletindo, né, um problema, né? Ninguém gosta de ter saruê em casa, mas é um animal, né? Silvestre, não pode matar. Você vai preso e matar esse bichinho aqui. Uma zurpial. Então, nós estamos com uma série de problemas. Agora vem o PAC, né? Tem que crescer, mas o dinheiro vem da onde? Já sabe o que aconteceu com o último PAC, né? Bom. Não vamos então, assim, déficit aqui. fiscal, né? Dívida do Tesouro 6,3 trilhões, com juros de quase 13%, né? E como é que financia essa despesa toda? Aí quase 700 bilhões de despesa de juros, né? Mais 140 de déficit primário. Então, estamos aí com 850 milhões de déficit. Como é que financia? Título público. Quem financia... E o ponto é o seguinte, né? Então, Fred, você tem que financiar, mas quem paga? Os sócios do Tesouro, sócio do nosso presidente da República. Então, o pessoal fica comprando título público. O que a gente sempre fala, né? De novo, aquela história do juro curto e juro longo, né? Juro curto determinado pelo Banco Central, juro longo pelo mercado. Então, toda vez que o Tesouro tem que emitir um título longo, o mercado não tem confiança, porque o lado fiscal não está dando credibilidade, né? Ele paga mais caro. E é justamente esse embate entre política monetária e política fiscal que precisam andar lado a lado. Senão o Banco Central fica literalmente enxugando gelo, né? Aí você fala, não, eu vou me defender no IPCA, né? A NTNB. Só que estava 5,5 IPCA mais, agora já está 6. Então quem investiu no longo prazo, como a gente falou, aquela curva, né, ela inclina, você perder 0,5% ao ano em 15 anos, você perdeu 7,5%. Você toma na cabeça 7,5% no valor do teu título, como é o título americano, né? Então você perde dinheiro mesmo com o juros subindo, o pessoal não entende muito bem isso aqui. Marcação ao mercado, valor presente... Acaba entendendo quando abre o aplicativo e vê o saldo, né? Então, esse risco aqui. Então, só caminhando aqui para o final desse podcast, né, a gente queria mostrar que existe uma relação também entre o índice Small Caps, né, e o índice Bovespa. E ele, logicamente, ele varia. Hoje, o Small Caps, elas acabam se desvalorizando em relação ao Bovespa. Por quê? Porque os juros subiram, né? E à medida que os juros caírem, que o mercado acredita que isso vai acontecer, e vai acontecer mesmo, Fred, pode demorar um pouquinho mais, né? Não, está de meio, está de meio. Meio, mas vai reduzir, né? Então, as small caps... Meio ele bate single digit ano que vem. Elas tendem a se valorizar mais que o Bovespa, porque o Bovespa, o que move o Bovespa? Petrobras e Vale. Tem alguma coisa a ver com Selic? Zero, nada. Tem a ver com China, como comentei, petróleo e minério. E questão de preço também, Petrobras, controle de preço, a gente sabe como Petrobras tem a questão política também. Então, fica um momento aqui interessante, né, onde as small caps estão quase ali no ponto mínimo, tirando 2010, quando ela bate ali naquela 0,90, né? 2016 também, quando o mercado então, ela deu bate uma e zedada volta. boa, lembra? Porque justamente os juros caem, você tem um novo ciclo de queda de juros. Nova matriz econômica nessa época aí.
Então, Fred, basicamente era isso aqui, né? Um momento. Mas é importante, porque a gente está vendo 2 ventos a favor aí dos nossos produtos, né? O primeiro é o macro, né? Queda de juro, ele acaba dando mais gás nas small caps pelo aumento de liquidez, então a gente tem esse vento a favor nesse exato momento, mas tem outro vento a favor que é o micro, que vale a pena você comentar, né, Werner? Então, aqui nós pegamos, né, um conjunto, aqui não é um fundo, nós pegamos nossas principais empresas investidas, né? A gente mostra a relação PL, né, preço-lucro, já fazendo uma proporção, né, das empresas. Então, logicamente, subiu um pouquinho, por quê? Porque os lucros caíram, todo mundo, né, não é novidade, só que o fundo subiu, né? Então, quando o fundo sobe, que subiu graças a Deus, né? Então a relação preço-lucro ela aumenta. Então, reflete aqui um pouquinho. Você vê aqui os fundos dos últimos 2 anos, né? Tirando de junho de 21 a junho de 23, né? Antes de começar o corte de queda, né? Os nossos fundos performaram na média 20%. E os lucros, você mostra, mais que dobraram. Tem Sim. casos que nossos lucros cresceram nos últimos 50%, 60% ao ano. Lucro ao ano, não é assim, em 5 anos. E outra coisa, né? Quando você pega o Bovespa, qual que é o PL do Bovespa? 12, 13, tira a Petrobras e Vale, eu vou dizer, 15, 17, olhe lá, ajustado para cima. O EV/EBITDA, que o mercado olha, a gente não olha, mas a gente olha, mas a gente não usa, né? Também, hoje, nossas empresas estão 5,3, 5, porque as ações subiram, mas no Brasil deve ser muito mais que isso, Fred. Se você tirar a Petrobras e Vale, né, esse indicador é muito acima disso aqui. Sobe demais, né? Então, ou seja, o fundo está barato, né? Está barato. A gente pode ver aí, tem um outro estudo que a gente fez que, como os nossos fundos têm quase 6 anos de histórico, a gente pegou uma queda de juros já nesse prazo, nesse período, e a gente percebeu que para cada queda de ponto da Selic, o nosso flagship, por exemplo, subia 15%. E a gente está vendo isso acontecer. A Selic já caiu 1%. O índice small cap subiu acho que 4 vezes, né? Isso. 4%. A gente subiu 4 vezes mais do que o próprio Se a índice. gente considerar o início do afrouxamento monetário, da queda de juros no Brasil, né? A gente teve uma queda de 0,5% e outra de 0,5%, já tem 1%. Quanto o nosso fundo já não subiu nesse período? Já está subindo aí acima de 10%. E tem mais um fator, Fred, que é os dividendos, né? Então, o yield médio das nossas empresas, né, que não está aqui, mas a gente calcula mais ou menos em 9%, né? Então, o que significa? Que está entrando 9% de caixa nos fundos, eu não emito cota, e com esse caixa eu compro mais ações. Então, eu tenho 9% a mais de ações sem ter que dividir isso aqui com novos cotistas, né? Então, o que acontece? A ação cai no dia seguinte, né? Então, o PL era 9, agora é 8, só que daqui 2 meses ele volta para o 9. Isso. Não, ele retorna para os 9. Sim. Então, eu ganho esses dividendos, né, e compro mais ações. Isso é uma bola de neve, né, que vai ser... É feito capitalização, né? E o que a gente usa aqui na Trigon são também foco em dividendos. Então, basicamente é isso, Fred. Tá bom, pessoal. Muito obrigado, Werner, pela sua participação. Sempre um prazer a gente destrinchar a sua resenha, que ela é tão rica, né? Já estamos aí preparando a resenha de setembro. Quer fazer um spoiler ou a gente deixa... Qual é o tema da próxima resenha? Assim, é um tema, inclusive foi o trabalho do TCC do Wilson, né? E ele destrói muito dos conceitos acadêmicos que se usa aí, tá? Ele vai demonstrar que já foi demonstrado pelo professor Roger Ibsen de Yale, né, PhD, e nós aplicamos o que ele apresentou lá, o melhor trabalho de CFI em 2013, que ganhou o prêmio. Nós fizemos o mesmo estudo no Brasil e a gente vai mostrar o resultado. De onde vem o retorno das ações no longo prazo? Os fatores determinantes para trazer retorno das ações no longo prazo. O Wilson fez o estudo, né, lá na FE e vai apresentar aqui na nossa resenha. Tá? Então, muito bom, pessoal. Estamos aí ansiosos por essa resenha. Muito obrigado, pessoal, pelo podcast, né, por assistirem até o final. Lembrando aí todas as nossas presenças nas principais redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, canal do YouTube e nosso site. E nossas lives, né? Semanais aí, né? Então tem lá quase 200 lives gravadas, né? Então explorem. Transparência, né, Fred? Nosso dever fiduciário é ser transparente, né? Mas o cara vai comprar ação que você está com... não é problema dele, né? Eu não recomendo ações. A gente investe ações no portfólio, uma carteira, e a gente explica o porquê nós temos aquela composição, né? Se alguém vai fazer uso disso aqui, né, é um problema de ética, né? E quem acredita em nós, né, delegue os seus recursos. Eu sempre falo, você está dizendo o que a gente está comprando, o que a gente tem, mas você nunca fala quando sai também. Então, não sai quando sai, né? Não fala o valor, ninguém sabe o que eu estou fazendo, né? Então... só lembrando vocês também, queria fazer um save the date, né? No dia 23 de novembro deste ano, a gente vai fazer mais um Trígono Day, um dia inteiro de eventos.
E a gente vai passar aí para os nossos parceiros aí um link para que assistam isso aí de forma online. Ele vai ser presencial também, vai acontecer no auditório do Banco do Brasil, lá na Vida Paulista, nosso parceiro. E a gente vai ter também como disponibilizar esse conteúdo todo online. E muito conteúdo, né, Fred? Vai ser pessoas, os convidados, né, os temas serão relevantes, né? Vocês podem assistir por partes, né? Ou assistir tudo, mas fica disponível também no YouTube para quem quiser assistir. E vamos dividir em painéis, né? Depois, pequenos painéis a gente vai estar disponibilizando. E quem quiser, entra no nosso site do ano passado, também cada painel foi canal do YouTube, né? Está no YouTube. Então, cada painel. Esse é o terceiro que a gente está fazendo? É o terceiro. Isso. A gente fez um só online por conta da pandemia, né? Mas está tudo lá. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência e até o próximo podcast.